vocês. A Bíblia diz que Jesus os curou. A Bíblia diz que Jesus também ensinou aquele povo. E a Bíblia diz que a hora foi passando. E os discípulos começaram a ficar apavorados, porque ali não tinha um barzinho, não tinha nada perto, não é? E a multidão era mais de 5.000 homens. 5.000 homens foram contados, fora mulheres e crianças, era muito mais do que 5.000. E eles falaram: Jesus, desperta essa multidão, porque já está chegando noite, eles não têm o que comer. E nós não temos nada para dar. O que acontece? É a mesma coisa que nós falamos para Jesus, não é? Senhor, a multidão é tão grande, Senhor. Nós não temos nada para oferecer para esse povo. Eles são ateus, eles não acreditam no Senhor, não é mesmo? Tem pastora que diz assim: olha, se uma pessoa entrar na igreja, não é mesmo? E for curada, sumizando, no dia seguinte você vai buscar ele, não vem na igreja. E deixamos de ter amor para essa multidão, não é? A multidão? Não. A Bíblia diz que aconteceu o quê? Sobrou. Nós temos para dar não só o necessário do povo de Araras. Nós temos para dar não só do povo de Araras, vai sobrar. Vai sobrar para Leme, para Conchal, para todas as cidades vizinhas o que nós temos para dar, sabia? Se nós colocarmos um pouquinho que nós temos no altar do Senhor. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos, o meu testemunho foi assim. Lá em 1984, já um tempinho atrás, eu estava acabando a minha faculdade de pedagogia. Eu não tinha nenhum curso de teologia. Mas falaram: eu preciso ser pastor, doutor, estudar tanto, conhecer tanto este livro. Não preciso disso, não. Não é necessário, não. Eu estava acabando a minha faculdade de pedagogia. E esses discípulos, quando eles passaram por essa prova, eles já estavam trabalhando no Senhor, tá? Deus não chama pessoas desocupadas, Ele chama aqueles que estão trabalhando na obra mesmo, envolvidos. E a Bíblia diz: esses discípulos estavam lá e o Senhor os chamou. E eles estavam um dia sentados no banco com os irmãos, e o Senhor também me chamou. Me chamou um pouco. Eu estava acabando a faculdade de pedagogia, trabalhava com crianças, gostava de crianças, sabia cuidar muito bem de crianças, sabia treinar pessoas para trabalhar com crianças. Já fazia isso aqui no Brasil. Tinha um grupo de teatro, de bonecos, de fantoches também, que nós íamos cidade em cidade falando de Jesus para as crianças. E tinha algumas coisas na mão. Não era muito, mas era um pouquinho. E um pastor veio na frente e agradeceu. Já tínhamos uma missionária lá em Angola. E falou: irmãos, eu gostaria muito de agradecer a vocês, porque vocês mandaram medicamentos para nós. E lá em Angola as crianças morrem por causa da guerra. Antes de chegar a 6 anos de idade, aquelas crianças estão morrendo. E esses medicamentos vão ajudar muito essas crianças. Quando ele falou isso, o Senhor falou no meu coração: olha, essas crianças vão morrer com 6, 7, mais cedo ou mais tarde elas vão morrer. Mas só que se elas morrerem sem o conhecimento do Senhor, elas vão para o inferno. Aí eu falei: é mesmo, Senhor. Eu vi a situação daquele povo, naquele momento, né? Como Jesus viu a multidão. Eu olhei pelos olhos da fé, eu vi aquela multidão ali se dentro, ainda mais duas de uma vez só. Nós tínhamos uma irmã, até hoje que não anda. E eu, de repente, minha irmã ajudava os pacientes que andava. De repente eu chamo as duas e vai embora, não é? A minha mãe, um tempo antes, já tinha entregado o nosso plano missionário. E cada conferência que tinha era para as crianças, nós tínhamos para frente ou não, não é? Aí de repente o Senhor chamou as duas de uma vez, isso demais, não é? Mas aí o Senhor falou com meu pai. E ele foi uma pessoa que, né, o Senhor falou: olha, você vai ter que mandar essas meninas. Você tem que escolher, elas vão ser usadas por mim ou pelo diabo mesmo. Aí meu pai falou: não, pode ir com o Senhor. E no dia seguinte ele chamou nós e falou: olha, vocês podem ir, que eu quero ajudar vocês em tudo que for possível. E a igreja mandava para nós realmente o sustento, mas quem mais nos ajudou no nosso sustento foi meu pai, lá em Angola, porque lá é muito difícil mesmo. E o Senhor usou a vida dele para nos ajudar. A igreja, por sua vez, também não quis nos enviar. Vocês são branquinhos, na Angola só tem gente de cor. Está em guerra, então vocês são um alvo visível, não é mesmo? Está tendo um ataque. Vão atacar vocês brancos, põe que a gente escapar, né? Vai ser uma coisa muito visível, melhor vocês não irem. Ah, vocês são fraquinhos, porque a minha irmã mesmo é muito fraquinha, Miriam, ela está sempre doente. Ah, você está sempre doente, Miriam, você está na primeira doença, você vai voltar, melhor você não ir. Então não é fácil no campo, não é? Aí o nosso pastor, que é um missionário mesmo, tem espírito missionário, falou: não, nós vamos levar o casal para a igreja. Porque chegou no conselho missionário, meu pai já tinha deixado, agora o resto do conselho não. Ah, porque não, nós estamos na dúvida. Aí o nosso caso foi levado para a igreja, e a igreja voltou que sim, que era melhor que nós fôssemos. Se o Senhor estava agindo, que não é comunista. Aí o que acontece? Eles brigam entre si. Até hoje ainda tem como ir lá, eles brigam entre si. E quando estava chegando perto da aldeia, já está pertinho da mata. Então ninguém quer ir lá, porque lá é perigoso, lá tem mina. Lá qualquer um eles podem entrar e invadir aquela aldeia, e quem estiver lá vai morrer. Então ninguém quer ir lá. Aí eu falei: não, gente, nós temos que ir.
nós vamos mandar aqui para você, nós temos que ir lá. Quem os presbiterianos foram, meus metodistas, os batistas, todo mundo arrebentar, não dá. Aí os assembleianos estavam conosco no curso, no nome de Jesus nós vamos. Aí falaram, graças a Deus, Deus levantou alguém. Aí eles chamaram o pastor deles, que tinha um carro também, e ele levou nós até essa aldeia. Chegamos lá e fizeram o trabalho. Gente, muito gente do que era lá. Encheu. Criança, velho, tudo mais. E eles fizeram o trabalho na língua deles, no dialeto daquela língua. Nós entendíamos aquela língua, nós só orávamos. E pedimos para que Deus estivesse com eles ali. Saímos expulsos daquela aldeia. Porque quando nós começamos a falar do amor de Jesus e tudo mais, os mais velhos lá começaram a se rebelar. E saíram para deitar. Aí a Adriana falou, você vai ter que levantar dessa cama e vai ter que dentista, não vai se dentro. Eu falei, não vou. Aí eu falei para minha mira, ajoelha aqui. Pode jogar aqui. Mas não você quer, ajoelha aqui, você vai orar e Deus vai restaurar, vai fazer o meu canal. Mas não vou, eu não tenho fé de jeito nenhum, eu não vou fazer isso. Não, o que a gente faz nas situações difíceis, né? Joelha aqui, você vai orar, Deus vai te usar. Aí ela ajoelhou e, gente, chorando, ela falou que os discípulos falaram, Senhor, você tem que se impor nesse texto, né? Senhor, eu não tenho fé nenhuma, Senhor. Fé nenhuma que o Senhor inaugurou esse canal. Ela está me pedindo uma coisa, mas eu obediência que ela pediu, eu estou orando, Deus. Faz um milagre. Quando ela acabou de orar, a dor do meu dente passou. Nós somos sequestradas, atravessamos as matas. Quando eu cheguei aqui, nós fomos tratar o dente. E a gente disse, mas quem fez o teu canal? Não precisa nem de branqueamento perfeito. Quem foi que fez? Falei, foi o Senhor, quando ele faz perfeito. Deus faz milagre hoje. Não foi naquela época que ele multiplicou o pão, não. Ele tem estratégia para nós, vai fazer um grande milagre nessa cidade para a glória dele. Outra coisa que Deus faz, nós temos o Espírito Santo conosco. E é o Espírito Santo quem nos dá as ideias, sabia disso? É Ele, quando no momento de perigo também ora a Deus. Ele diz que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Uma noite, nós estávamos lá em Angola, e nós ficamos em Luanda, num lugar difícil em Angola. E os brasileiros são pessoas que não sabem fazer missões, né? Eles não têm pouquinho que ser missionário. Mas outros países, os canadenses, suíços, gente, eles sustentam o missionário com contêineres cheios que vem de brinquedo, de tudo que vocês puderem imaginar vai para o missionário. Nosso Deus é um Deus de milagre. E o Senhor restaurou nossas pernas. No dia seguinte eles falaram, mas está melhorando, está melhorando. Eu falei, claro que está melhorando, e vai sair, porque o nosso Deus é grande. Quando nós conseguimos ficar de pé, nós já podíamos falar de Jesus para eles. Fizemos culto ali nas aldeias que nós andamos 40 dias no meio desse povo. Terrorista, né? Eles são pessoas que estão no meio da guerra ali. E pudemos falar do amor de Jesus para eles também. Para aquele povo que estava no meio da mata, um povo rebelde, mas é um povo que precisa de Jesus também. É um povo que tem família, não é mesmo? É um povo que tem carne e osso. É um povo sedento do amor de Jesus. 2 anos e meio atrás. Agora Deus não é a nossa hora. Já se passaram 2 anos e meio. E hoje nós somos aqui no hotel, como é que chama esse hotel aqui? No Hotel Marques, e estamos acertando para fazer um chá ali para mulheres. Esse sonho louco, né, que a gente dizia, está se tornando realidade. Vamos começar a falar de Jesus para as mulheres aqui. Se elas não vêm na igreja, nós vamos pegar no hotel e vamos falar de Jesus para elas. Não importa como essa cidade tem que ser evangelizada. Temos que usar de estratégias, pedir para que Deus nos dê visões, ideias para nós ganharmos essa cidade. E Deus vai dar. Amém?